Olá para todos, um prazer muito grande estar novamente na presença de todos, principalmente quando esse nosso tema de hoje é sobre a questão da providência divina. Esse é um capítulo bastante interessante entre os temas da doutrina espírita e a obra básica, o Livro dos Espíritos, nos apresenta de maneira muito clara, em 5 questões diferentes, que o espírito é criado simples e ignorante, ou seja, desconhecedor de todas as coisas, tanto do campo intelectual como do campo moral. O espírito criado nada sabe sobre o certo e sobre o errado, e nada sabe também sobre as questões do mundo físico. E como é que nós vamos sair dessa circunstância de ignorância? Como é que nós vamos aprender a lidar com questões cada vez mais complexas, nos desembaraçando da simplicidade? Nós vamos fazer isso através da experiência. A experiência, o experimentar, é o instrumento do qual Deus se vale para desenvolver as potencialidades dos espíritos. Porque se nós não vivêssemos experiências, se nós não experimentássemos, se não existissem determinadas vivências em nós, como nós sairíamos da condição de simplicidade? Como nós abandonaríamos a circunstância da ignorância se nós não experimentássemos, se nós não vivêssemos, se nós não passássemos por determinadas experiências? Essas circunstâncias, evidentemente, estão relacionadas com a necessidade do progresso e a solicitude de Deus, a preocupação de Deus em oferecer a nós o desabrochar das potencialidades infinitas que os seres possuem, passam necessariamente pelo ofertar de experiências que vão desabrochando em nós as virtudes e os saberes, facilitando ao homem a descoberta das trilhas adequadas para que o homem passe, a partir das quais, à medida que ele vai se aproximando dessas experiências de vida, ele vai ganhando compreensão da lei de Deus e descobrindo como deve ele viver, para que ele alcance o sentido da felicidade. Nós vamos saber que, de fato, a felicidade nos visita, nós vamos saber que nós estamos mais próximos daquilo que a lei de Deus nos dita para fazer, quando nós percebermos nas nossas vidas que nós estamos mais próximos daquilo que seja a vivência do amor. Em síntese, qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é garantir ao espírito a condição através da qual ele, pelas suas experiências, desenvolva o dom de amar. É o amor que é o objetivo das nossas vidas. Então, funciona da seguinte forma: a simplicidade e a ignorância, através da experiência, vão sendo desenvolvidas pelo conhecimento e pelo desenvolvimento da moralidade. E os espíritos vão perceber, ao curso do tempo, que é através da experiência do amor que nós iremos acessar a felicidade. É impossível, 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 impossível um espírito dizer-se e ser, de fato, feliz sem experimentar o amor. O amor é a condição essencial para que o espírito alcance verdadeiramente a felicidade. Nós temos uma necessidade de amar para que a gente consiga se identificar com a lei de Deus. E ao nos identificarmos com a lei de Deus, mergulharmos de maneira efetiva na felicidade que está reservada a todos nós a partir do momento em que nós nos identificamos com a lei do nosso Criador. Mas o que acontece conosco nesse grande percurso, nessa trilha em que nós saímos da simplicidade e da ignorância, vivemos as experiências e encontramos com o amor?
nesta caminhada, nessa trilha difícil que os espíritos andam até alcançar o amor como opção de vida, nós podemos ser capturados por um fenômeno que Albano Couto, na obra Ceará Nós, com o nome de Os Fantasmas da Mente. Nessa obra, Albano Couto diz que existem 3 fantasmas que rondam a mente humana e que, de certa maneira, capturam os nossos corações, escravizam as nossas almas e nos impedem de acessar a felicidade. É como se fosse mais ou menos assim. Nós temos uma trilha, que é a trilha da experiência, que Deus nos concedeu para que, através dela, aprendamos a amar. E nessa trilha, nessa caminhada que nós fazemos na senda do progresso, os fantasmas da mente aparecem nesse caminho e, em virtude da presença deles nas nossas vidas, eles são capazes de nos iludir, de nos assombrar, de nos fazer tomar caminhos equivocados. E em virtude das propostas, das promessas, das ilusões que esses 3 fantasmas fazem, nós nos tornamos cativos dessas circunstâncias e por isso retardamos a nossa condição de perceber a presença de Deus nas nossas vidas e por isso nos tornamos infelizes. Nós, em virtude disso, não sentimos a providência divina. Não sinto Deus. Por quê? Porque me falta a compreensão mais exata do sentido da vida. Mas quem são esses fantasmas tão perigosos, capazes de sequestrar as nossas almas, aprisionar os nossos corações e nos negar a possibilidade de sermos felizes? O primeiro desses 3 fantasmas chama-se materialismo, o ateísmo, a negação do espiritual. Nós estamos experimentando na nossa sociedade presente um período profundamente sombrio, em que a criatura humana, principalmente do Ocidente, fez a opção por admitir a inexistência do espiritual nas nossas vidas. Ah, pobres criaturas humanas! Ao longo da história da humanidade, são incontáveis as religiões que visitaram a nossa terra. São incontáveis as oportunidades que Deus concedeu para que nós soubéssemos que existe vida após a morte. Não há ninguém na face do planeta que possa dizer que encarnou na Terra e que não recebeu a notícia de que a vida continua. Todas as religiões da Terra disseram isso. Isso é muito impressionante, porque religiões antigas e novas, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, todas, eu digo todas porque todas, sem exceção, disseram que sim, que além da parte material que nós temos, existe uma parte espiritual, e essa parte espiritual que nós temos, ela sobrevivendo ao corpo, ela encontra no mundo espiritual a sua existência e, portanto, ela vai ter as consequências dos atos praticados na vida física. Olha, a informação de que a vida continua é talvez a frase mais repetida na história da humanidade. Ela é mais repetida até mesmo do que a existência de um Criador. Porque existem muitas doutrinas que falam de vários deuses. Então, nós temos muitas doutrinas politeístas, mas desde o princípio até as politeístas, até as doutrinas mais primitivas que a criatura humana já concebeu na Terra, todas falavam de que a vida era imortal. Então isso foi repetido, meu Deus, incontáveis vezes. Porém, a criatura humana do século XIX, vestindo a capa da soberba,
apontou para si mesma a perspectiva da eleição do ateísmo pela primeira vez na história da humanidade como referência filosófica para o seu proceder. É a partir do século XIX que esse primeiro fantasma, que essa primeira assombração nos toma e vem fazendo nas nossas vidas o estrago que vem fazendo. É certo que o materialismo, no sentido mais largo, não no sentido do ateísmo, da negação de Deus, mas o materialismo no sentido do interesse pelas coisas materiais, acompanha o homem desde o seu surgimento sobre a face do planeta, a sede de bens da terra, de riquezas, a ambição por querer ter mais do que precisa, ainda que isso determine a carência dos seus semelhantes. Isso é uma característica que acompanha a humanidade desde o seu princípio. Então, o materialismo vem desde o princípio da nossa história, mas o ateísmo, a negação da figura do Criador, que foi incorporada como pensamento dominante na humanidade a partir do século XIX, que é o nosso primeiro grande fantasma, tem feito um exército de desgraçados sobre a nossa humanidade. Tem destruído, porque o materialismo, ele rouba de nós a fé. Ele apunhala de morte as crenças que as religiões possuem. Ele empurra o homem numa perspectiva em que ele não consegue perceber a presença de Deus, e ele faz uma releitura da vida completamente equivocada a partir dessa ruptura com o espiritual, a partir desse momento em que ele nega todas as dimensões sagradas que a criatura humana possui. Ah, miseráveis, miseráveis de nós, quando fechamos os nossos olhos para as circunstâncias espirituais e nos consagramos apenas às realidades do corpo físico. A negação da fé, segundo Joana de Ângeles, é de todas as provações que o ser humano pode passar na Terra, a provação, a presença na nossa sociedade. O que aconteceria conosco? Basta olhar o que tem aí fora. Nós somos frutos desse experimento sociológico. Nossa sociedade de hoje, essa sociedade que estamos vivendo hoje, ela é um resultado disso. A semeadura de um ateísmo no século XIX promoveu no século XX a ruptura com uma série de parâmetros da fé e jogou no século XXI esse resultado que nós temos aí. Está aí o resultado do ateísmo na nossa sociedade. Olhemos para o resultado que nós temos hoje e vamos reconhecer a importância de todas essas questões nas nossas vidas. Não estou dizendo diretamente sobre religião, porque às vezes um homem pode até viver sem uma religião, pode, mas sem espiritualidade, sem reconhecer a presença do espiritual nas nossas vidas, sem essa leitura da presença de um Criador a promover todo um conjunto de solicitudes sobre as nossas vidas, como se torna difícil a existência sem essa visão? Porque a fé, quando ela é apunhalada pelo materialismo, nós não somente apunhalamos a fé, mas apunhalamos também 3 filhas que a fé possui. A fé tem 3 filhas. A esperança, porque com a fé nós temos a certeza de dias melhores. Nós temos a certeza de que tudo vai passar. Que Deus está no comando de todas as coisas. Então os dias amargos passam mais fáceis. Além da esperança, a segunda filha da fé é a segurança. Porque eu digo, não, Deus nos protege. Não precisa tanto pavor com a vida. Deus sabe das coisas. Se alguma coisa nos acontecer, Ele está sabendo. Ele está no comando de tudo. E a terceira das filhas da fé é a temperança.
Nós temos a esperança, a segurança e a temperança como as 3 filhas maravilhosas que decorrem das nossas crenças. Quando, por algum motivo, alguém apunhala a fé e nega a existência do espiritual das nossas vidas, essas 3 filhas também sofrem a consequência do processo de descrença da criatura humana. Sem esperança, o homem desesperançado, sem perspectivas para o amanhã, desenvolve a ansiedade, fruto hoje da maior parte das consultas nos consultórios dos psicólogos. Ansiedade. De onde vem? Desesperança. De onde vem? Da falta de fé. De onde vem? Do ateísmo. Nós hoje estamos ansiosos porque perdemos a fé. Quando perdemos a fé, ameaçamos também a nossa certeza, no sentido da segurança interior. Sem a segurança, inseguros, desenvolvemos um medo. E o medo nos joga na depressão. A depressão, esse mal que graça hoje de maneira avassaladora na nossa sociedade. A depressão que faz um exército de vítimas todos os dias, que aumenta as taxas de suicídio, que destrói as experiências humanas, que empurra as criaturas a uma série de experiências infelizes decorrentes do sequestro que aconteceu nas nossas crenças em virtude do ateísmo. E como consequência final, com a morte da fé, a temperança também desapareceu. Por que equilíbrio? Por que ter equilíbrio das minhas ações? Eu não vou ter ninguém para me julgar, eu não tenho ninguém para criticar o que eu estou fazendo, não existe consequência para o que eu faço. Ora, se Deus não existe, então por que eu vou ter que ter uma conduta equilibrada? E por conta disso, eu me lanço aos excessos de toda ordem, porque iludido de mim, ai miserável de mim, que não sei que a vida imortal existe, me projeto na loucura de todos os excessos que a nossa sociedade possui. Não é de se admirar os níveis alarmantes de drogadição que a nossa sociedade experimenta. O avanço galopante do vazio existencial, das criaturas que não sabem por que vivem, daqueles que, em virtude da sua loucura e da tentativa de matar a sede com água salgada, inaceitam as existências que possuem, revoltam-se diante das suas circunstâncias, sejam sociais, sejam familiares, orgânicas, físicas, pessoais, sexuais, não me interessa. A inaceitação da criatura humana, a rebeldia diante da loucura, promove as rupturas agressivas com que muitas vezes nós devolvemos a vida, porque não sabemos mais o que somos. Não sabemos mais para onde vamos. Perdemos a bússola das nossas vidas. Como diz Joana, pior provação é perder a fé e prosseguir vivendo, porque é como se alguém que fosse um navegante quebrasse a bússola durante a viagem. Isso é perder a fé. Eu já não sei mais para onde vou, eu não tenho mais referência de norte, eu não sei mais o que eu preciso fazer. Como que eu vou perceber Deus em tudo isso? Sem a percepção de um Criador, sem a compreensão da imortalidade, sem a leitura da reencarnação, sem a compreensão das leis que regem a vida, a criatura humana desce por um porão sombrio de comportamento e se consagra a uma multidão de sofrimentos sem perceber a extensão da misericórdia, da solicitude de Deus, na expectativa de nos oferecer as experiências como o grande instrumento para a libertação das nossas almas. Como é complicado. Como é complicado perceber Deus quando a gente não percebe a vida com os seus desdobramentos espirituais.
E por conta disso, esse primeiro fantasma da mente rondando as nossas existências, assombra os nossos dias, afugenta a felicidade para longe dos nossos passos, nos encastela em determinadas experiências profundamente dolorosas, em que muitas vezes a criatura humana precisará de séculos para se libertar das suas opções menos felizes por haver dado ouvidos para os convites que o materialismo fez. E podemos dizer, meu Deus, e o que pode ser feito por essas criaturas para que não enveredem por esse caminho? O que mais fez Deus ao longo da história da humanidade, se não oferecer para nós as mais diferentes crenças, as mais diferentes doutrinas, as inúmeras existências corporais em culturas distintas para despertar em nós todas essas vivências? Quem de nós pode dizer que nasceu em uma cultura que não tinha religião? Nenhum de nós poderá dizer que viveu num lugar onde não teve acesso à religião. As criaturas humanas, nas suas múltiplas existências corporais, retearam com diversas doutrinas, leram diversos livros sagrados, vestiram diversos hábitos religiosos, participaram de sacramentos, de diversas práticas religiosas distintas, diferentes, mas todas apontando para um destino comum. A percepção de que nós, sim, somos almas imortais. Mas esse é só o primeiro fantasma. Albano Couto diz que tem mais dois. O segundo fantasma que ronda a nossa mente não é o materialismo que motiva o egoísmo. É o poder, a sede de poder. A vontade de mandar, de exercer mando sobre as criaturas, de se sentir melhor do que os outros, inspirado no orgulho. Ah, bendita doutrina espírita que nos diz que as duas maiores chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo motiva o materialismo, o primeiro dos fantasmas. O orgulho vai dar aso ao segundo deles, a sede de poder. A sede de poder faz com que as criaturas humanas tenham a vontade enorme de querer mandar sobre os outros, de querer exercer mando sobre os seus irmãos. Essa percepção de que nós temos que exercer mando sobre as criaturas nasce do orgulho, que o orgulho é a percepção de que eu sou mais do que os outros. Eu sou diferente de você. Você é uma coisa e eu sou outra coisa. Ah, se a criatura humana soubesse que Deus é o Criador de todos nós, que nós somos todos irmãos, não haveria diferença entre nós. Mas quando a criatura humana agasalha dentro de si o fantasma primeiro do materialismo, ela com muito mais facilidade agasalha o segundo, que é a ideia do orgulho, a ideia de que eu sou diferente de você, porque já que Deus não existe, eu não preciso me considerar igual a você, você é uma coisa, eu sou outra. E isso dá origem aos fenômenos da intolerância. Por que será que a gente está vendo tanta intolerância nos dias atuais? Por que o século XXI apresenta tanta intolerância religiosa, política? Meu Deus! Nosso próprio Brasil, vivendo momentos tão decepcionantes de polarização política, em que grupos se acreditam serem detentores exclusivistas da verdade e se esquecem que o Livro dos Espíritos, o seu último parágrafo, tem uma frase que diz: os bons espíritos não estimulam o ódio dos partidos. Se alguém odeia alguém em nome de sua doutrina, não está inspirado pelos bons espíritos, viu? A intolerância, ela não é motivada pelos espíritos superiores, mas eles estão errados,
Mas quando eu odeio alguém porque pensa diferente de mim, eu também sou intolerante, eu também demonstro a minha imaturidade espiritual, eu também demonstro a minha incapacidade de conviver com os outros. Então, não justifica a minha ação agressiva para defender a minha verdade. Se eu possuo uma determinada visão política na nossa sociedade e para defender eu tenho que agredir alguém, não tenha dúvida, você está errado. Quem está certo? Um lado ou outro? O que não odeia. Se eu estiver do lado A e eu desenvolvo ações de ódio, de raiva por alguém do lado B, eu não estou certo. Se eu estou do lado B e eu desenvolvo ódio ou rejeição por alguém do lado A, eu não posso estar com a verdade. Porque a verdade, ela tem que andar par e passo com o amor. A pretexto de defender a minha verdade, se eu tiver que agredir, pode esquecer a certeza de que você está certo. O amor não conjuga com violência. Ódio, violência, agressão. Se você agride alguém nas redes sociais, não se iluda. Você não pode estar certo. Longe de mim querer desejar o mal para as pessoas, mas eu não quero aproveitar para dizer que um dos mecanismos da lei da reencarnação diz que quando a gente odeia muito uma pessoa, a gente tem uma tendência de renascer numa próxima existência, pertinho dessa pessoa que a gente tanto odeia. Então, cuidado para a gente não odiar demais determinadas pessoas do campo político, para não amargar uma existência bem pertinho deles numa próxima existência. Então, esse segundo fantasma da intolerância, ele promove a intolerância religiosa, hoje de maneira tão evidenciada na nossa sociedade, a intolerância social, a intolerância racial, intolerâncias que, de certa maneira, pareciam já estarem vencidas, mas que, motivadas pelo materialismo, que desconhece a presença de Deus nas nossas vidas, vem provocando em nós todas essas experiências profundamente infelizes. O segundo fantasma, portanto, empurrando a criatura para o processo da sede de poder, de mandar, de excluir alguém para colocar um grupo, de não recolher todos nós dentro de um mesmo propósito, como se fôssemos uma única humanidade, mas segregando as pessoas em grupos, são indicativos da nossa incapacidade ainda de observarmos todos nós como irmãos. Esse segundo fantasma da mente gera uma quantidade muito grande de conflitos sociais na atualidade e provoca, por isso, sofrimentos sem conta no nosso momento presente. Como enxergar Deus? Como enxergar a solicitude do Criador dentro dessa perspectiva? E o terceiro e último desses fantasmas da mente, apresentados na obra Ceareiros de Volta, na sua página 29, por Albano Couto, é a promiscuidade. Diz que são os 3 maiores fossos de queda do ser humano. O ser humano cai frequentemente por 3 causas. Ou ele cai pelo apego aos bens materiais, materialismo. Ou ele cai pelo interesse e pelo poder, que nem é os bens materiais, mas é mandar nos outros e excluir pessoas. Ou pelos desequilíbrios no campo da promiscuidade. Quantas criaturas humanas amargam uma quantidade muito grande de dores em virtude da sua dificuldade de lidar com as suas emoções. E num cenário marcado pela descrença, pela ausência do Criador, por uma sociedade distante da percepção de Deus, não é de se admirar a multidão de dores criadas para todos nós, pela nossa visão equivocada sobre o que seja o existir. Esses 3 fantasmas rondam e nos impedem de perceber, e que todos nós, portanto, alcançaremos o dom de sermos espíritos felizes a partir da vivência do amor. A chave para o entendimento de Deus sobre a natureza, sobre a vida e na própria criação está no entendimento da reencarnação. A reencarnação, um dos pilares essenciais da doutrina espírita, revela para nós o sentido de todas as coisas.
nos fazendo compreender que as nossas aparentes dores são experiências para o desabrochar do amor. Que as nossas aparentes tristezas são circunstâncias passageiras diante da eternidade. Que os desafios que a vida nos pede são formas que o Criador estabelece para nos conclamar ao desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. E quem nos diz isso não são filósofos encarnados que tiram conclusões em função das suas próprias conclusões. São os espíritos que, através das múltiplas demonstrações de sua sobrevivência, vêm do além, vêm do mundo espiritual, pelos canais múltiplos da mediunidade, dizer para nós sobre suas histórias e dizer que não somente a vida continua, mas fundamentalmente que é o amor a chave que abre a porta da felicidade. Os Espíritos vêm nos dizer que, na medida em que nós aprendemos a desenvolver as nossas potencialidades morais, que nós vencemos a nossa pequenez e que exercitamos as virtudes que são apresentadas no Evangelho do Cristo como referência, nós desabrochamos em nós as potencialidades do Espírito e passamos a perceber aí a providência divina. Como Deus efetivamente se mobiliza em nosso favor. Como Ele age em nosso socorro. Sem que nós muitas vezes percebamos. A leitura que a doutrina espírita vai nos oferecer sobre essa questão vai nos fazer ter uma paixão, um amor, uma emoção quando nós nos referimos ao Criador, por percebermos a sua misericórdia, por percebermos a grandeza da majestade do seu amor nas nossas vidas. É uma coisa indescritível a compreensão do amor de Deus derramado por sobre a criação, na medida em que a reencarnação passa a ser o nosso instrumento de leitura da vida, em que nós sabemos que a reencarnação existe, mas que a felicidade é o destino. Porque a gente poderia ter a reencarnação, mas não ter a felicidade como rota final. O objetivo de Deus é dar às criaturas o dom de exercitarem seus pendores tantas vezes quantas forem necessárias, até que se desabroche um buquê de flores de virtudes no íntimo da alma de cada um de nós. E assim, naturalmente, nós vamos desenvolvendo em nós a capacidade de reconhecermos a presença de Deus nas nossas vidas. E isso faz com que, naturalmente, nós nos aproximemos do Criador e sejamos gratos a Ele através do exercício das orações. A oração passa a ser, assim, um dos instrumentos de nós agradecermos a Deus pelas formas através das quais Ele nos oferece as experiências da vida, para que, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, nós aprendamos a amar, a desenvolver os nossos pendores e acessarmos essa felicidade sem jaça que está reservada para aqueles que lhe servem. Muitas pessoas, quando falam sobre a questão da oração, dizem, mas se Deus é tão solícito, se Ele cuida de nós, não preciso orar, Ele já sabe, a providência divina não é para cuidar de nós, Ele não é perfeito, por que preciso eu orar? Qual o sentido que tem a oração? Ele já não dá tudo para nós, por que eu tenho que ficar orando? Pois é verdade. Deus está incessantemente derramando sobre nós bênçãos, 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 derramando sobre nós sua solicitude, seu amor, sua misericórdia, bênçãos, 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 incessantemente, o tempo todo, incomensuravelmente. Então por que eu oro? Porque o nosso estado de espírito de descrença, de desamor, de raiva, de ódio, de indiferença, de tantos sentimentos negativos que temos, funciona como se fosse um guarda-chuva aberto para as bênçãos de Deus. A chuva de bênçãos está caindo, mas o nosso coração
está com o seu guarda-chuva aberto. Abrimos o guarda-chuva e dizemos, não estou sentindo as bênçãos de Deus. E como fazem, o que dizem os espíritos? É preciso fechar o guarda-chuva para que a gente possa receber aquilo que já está vindo. Nós não oramos para mudar os desígnios de Deus. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós oramos para que as nossas disposições íntimas mudem e nós possamos merecer mais daquilo que Deus já quer me dar, mas eu não estou conseguindo receber. Se eu não me movimento para orar, eu não consigo registrar. Então, quanto mais eu me sintonizo, quanto mais eu sintonizo com Deus, mais eu canalizo o que Ele quer me entregar e que eu não estou conseguindo receber. Então, é preciso que eu movimente o meu coração na oração para que essas energias imensas da solicitude, da providência divina, consigam se canalizar dentro de mim e eu consiga me preencher da sua grandeza, da sua majestade espiritual. Emmanuel, no livro Rumo Certo, no capítulo 51, diz que diante das nossas provações, não adianta a gente se desesperar, porque senão a gente sintoniza. Eu preciso manter a serenidade e ter a certeza que Deus está no comando das coisas para que eu consiga registrar. Se eu não mantiver a minha serenidade diante dos problemas, como que eu vou conseguir recepcionar as energias? A chuva está acontecendo, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha alma para receber as bênçãos. Eu estou com a alma fechada, como se fosse um copo que eu coloquei uma tampa em cima. Preciso tirar essa tampa com a prece para que eu consiga receber em mim as energias da solicitude divina. Por isso, a providência divina, ela acontece a partir desse recurso. E dentro desta visão, com relação ao mérito que a prece pode oferecer para nós, os espíritos dizem que é preciso manter uma vida equilibrada, que a gente precisa manter uma vida de serenidade, para que as harmonias emocionais nossas registrem isso. Ora, se eu estou dentro de um propósito em que eu vivo de maneira dissoluta, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho ressentimento, eu tenho meu coração todo destrambelhado, eu vou receber as energias. Como que eu vou viver as energias de Deus se eu estou todo desintonizado dele? Faz uma prece. A prece vai ajudar, mas melhor do que eu estar apenas fazendo o meu momento de prece, eu preciso, como diz Emmanuel, no livro Estude Viva, na página 134. É muito importante que a gente não somente ore, mas que a gente cumpra com o nosso dever, que a gente faça o que a vida pede para a gente fazer. Porque se a gente não cumpre com o nosso dever, se a gente vive de maneira desequilibrada, como que eu vou exigir que Deus tenha todo tipo de solicitude comigo se eu não alinho a minha vida com os seus propósitos? Então a gente precisa realmente trabalhar as nossas emoções para que a gente consiga registrar tudo isso. E a leitura que a doutrina espírita faz sobre o existir, sobre a vida, às vezes ela difere um pouco daquilo que a gente poderia esperar. Se nós fôssemos, por exemplo, observar o que está disposto dentro de algumas obras espíritas que a lei de causa e efeito traz para nós como verdade, nós vamos descobrir que muitos de nós não estamos entendendo a lei de causa e efeito, porque nós queremos achar que a providência divina, que a solicitude de Deus é só a mesa farta, a saúde, o gargalhar, as coisas como a gente gostaria que fossem, mas muitas vezes a providência divina está exatamente no reverso da medalha. Como diz Emmanuel, como diz Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, capítulo 52, ela diz que muitas vezes a enfermidade que nos é oferecida é o recurso da misericórdia divina. A enfermidade que nos
nos limita, que nos retira de cena, que nos faz refletir, é o momento de crescimento espiritual. Vamos dar uma olhada nesse período de pandemia. O quanto temos aprendido com a pandemia? Quanto aprendemos, né, com ela que dinheiro não compra tudo? Que os nossos parentes são muito mais importantes do que os nossos bens materiais? Que a gente deveria realmente aproveitar melhor os nossos momentos de convivência, porque não sabemos se teremos eles amanhã. Quando nós descobrimos que o dinheiro compra não tem valor, o quanto a pandemia nos ensinou em tantas coisas, o quanto ela nos fez voltar para o espiritual, quantas criaturas procuraram as suas referências espirituais nesse momento sombrio de tanto materialismo, pela presença de uma pandemia que nos fez procurar o Criador para nos agasalharmos debaixo de suas asas, em virtude das dores que o nosso mundo atravessava. Então, às vezes, a enfermidade, a doença, a dor, Emmanuel também refere-se a isso no livro Rumo Certo, no último capítulo da obra, capítulo 60, enquanto Joana de Ângeles, no Florações Evangélicas, diz que a enfermidade pode ser, aí muitas vezes, um recurso eficaz, Emmanuel diz que a dor, no capítulo 60 de Rumo Certo, a dor, sim, ela pode ser o recurso da proteção de Deus para as nossas vidas. Então, a solicitude de Deus, ela é vista não somente pela fartura, pelas coisas materiais, simplesmente, não, mas pelo chacoalhar das nossas almas, no sentido do entendimento de que, às vezes, nos nossos momentos de silêncio espiritual, é que nós fazemos grandes avanços, grandes mudanças nas nossas vidas. Mas, para isso, a gente precisa estar bem sintonizado com o mundo espiritual. Porque, senão, a gente pode perder as oportunidades de crescimento. No livro Celeiro de Bênçãos, no seu capítulo 7, Joana de Ângeles assevera para nós que quando a gente não está sintonizado, a gente não está orando, não está sintonizado no bem, a nossa intuição pode não estar afinada. E a gente perde excelentes oportunidades de fazer o bem. Porque as intuições vêm, as sugestões de Deus para as nossas vidas nos chegam. Mas o meu coração desalinhado, marcado pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, pelo desinteresse das coisas espirituais, pode, de repente, se ver numa circunstância através da qual a gente diga: perdi a oportunidade de fazer o bem porque a sugestão me veio e eu não fiz o que eu deveria fazer. Por isso, diante de todas as dores que a humanidade passa, diante das circunstâncias que a gente tem, o maior antídoto para combater o nosso processo de desesperança, de desassistência, sensação de desassistência, a nossa sensação de estarmos abandonados por Deus, é nós procurarmos nos reconectar com o Criador. E nós nos reconectamos fundamentalmente por duas vias. Uma delas é a oração. Uma delas é a prece. É através dela que a gente busca essas conexões. Mas, às vezes, a nossa fé não está muito saudável, ela está fragilizada, ela está fraca. Até a fé nós perdemos. Quando nós, por algum motivo, perdemos a fé, quando nós percebemos que a fé não está fazendo parte dos nossos dias, nós precisamos atentar para isso e tentar reagir a esse processo de descrença. E como é que a gente reage ao processo de descrença? A gente reage ao processo de descrença através da caridade. Há uma mensagem no livro Ceareiro de Volta em que os espíritos dizem: a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Fazer o bem, fazer a caridade é o antídoto para a falta de fé que nos impede de perceber a providência divina. Se eu não tenho a percepção da providência divina, talvez esteja me faltando fé. Se me falta a fé, exercício da caridade. Mas como que a caridade vai me dar a fé? Dizem os espíritos que a fé
é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Mas eu não encontro isso de maneira clara. Como que a caridade me dá fé? Nós realmente tínhamos muita dificuldade de entender isso, até que, de certa maneira, a gente passou a entender certos mecanismos da lei de causa e efeito. Quando eu faço bem, quando eu ajo na direção do bem, eu sinto a felicidade dentro de mim. Existe, inclusive, um neurotransmissor chamado ocitocina, que é desenvolvido em nós quando fazemos o bem. Nós temos vários neurotransmissores. Nós temos a dopamina, que faz a gente se sentir bem quando a gente exercita a gratidão. Exercite a gratidão para estar com a dopamina em dias. Desenvolva o otimismo para melhorar os seus níveis de serotonina. Pratique exercício físico, pegue o sol para melhorar a melatonina. A melatonina ajuda a dormir melhor, a ter um sono mais tranquilo. Exercício de massagens e de relaxamento para desenvolver a noradrenalina, que diminui o estresse. A meditação desenvolve em nós um outro neurotransmissor chamado GABA. E a busca de fazer aquilo que nos dá prazer, cultivar plantas, cuidar de animais, viver na companhia das pessoas, melhora os nossos níveis de endorfina, que facilitam a nossa condição de viver em paz com as nossas dificuldades. Mas a ocitocina, ela se desenvolve a partir do exercício da caridade. Quando eu pratico a caridade, substâncias químicas acontecem dentro de mim e aumentam os meus níveis de ocitocina. Meus neurotransmissores desenvolvem níveis de satisfação muito grande e desabrocha dentro de mim os canais da mediunidade. Eu passo a sentir-se mais próximo da criação, eu me sinto integrado, eu me sinto parte de um todo e eu começo a sentir as intuições para as quais eu estava fechado. E a consequência disso é a fé. Trabalhar o desenvolvimento dos exercícios físicos, da gratidão, do otimismo, da prática da caridade e de realizar aquilo que estimula os neurotransmissores, combate a depressão, combate a ansiedade, conecta a criatura à vida, desenvolve os níveis da fé, desabrocha os sentimentos positivos que nós precisamos desenvolver e por esses instrumentos nós conseguimos de maneira muito mais clara avançar na direção do progresso. Nesses nossos dias tão sombrios, de tantas dificuldades que as criaturas humanas possuem de apresentarem em si os seus dons, de se perceberem parte da criação, filhos de Deus, numa sociedade marcada por tanto materialismo, tanta loucura, tanta intolerância, tanta promiscuidade, tantas vítimas dos fantasmas do espírito, é mais do que necessário que nós desenvolvamos os nossos dons do espírito para que nós não nos percamos à margem do caminho. O Criador, evidentemente, derramou em derredor dos nossos passos inúmeras trilhas para que nós alcançássemos o dom de desenvolvermos as nossas potencialidades espirituais. Mas nós, infelizmente, não conseguimos entender todos os chamamentos de Deus e estamos agora acolhidos no fosso do materialismo. Está passando da hora de reagirmos através da oração, através da caridade, da sintonia com o mundo espiritual, para percebermos, enfim, a presença de nosso Pai, amoroso e solícito, que quer entregar a nós a felicidade e que nós estamos fazendo esforço para não receber. Nós precisamos mudar os nossos propósitos de vida e abraçarmos resolutamente as propostas do amor. Aproximemo-nos, assim, das lições que a doutrina espírita nos oferece sobre o sentido da vida, sobre a razão da existência, para ressignificarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos, como experiências necessárias para o desabrochar das virtudes e o acesso definitivo das nossas almas à felicidade que Deus deseja nos entregar e nós só precisamos amar para poder receber.